Bom, antes de seguir em frente com o projétil, eu falei sobre rigid body. Vamos entender o que seria um rigid body, certo? Quando você tem um objeto na Unity, ele tem um collider, certo? O collider é responsável por poder perceber colisão, mas não necessariamente, né, o, o objeto ele vai ter uma dinâmica. Como assim? Existem objetos estáticos, que nem se eu der um play aqui, ó. Ele tem o collider, ele pode perceber colisão, mas ele está parado. Mas você pode fazer com que ele vire um objeto dinâmico. Como assim? Se você vier aqui nos componentes do objeto, adicionar componente, né, add component, physics, aí você pode vir aqui no rigid body. Fazendo isso, a hora que você der um play aqui, certo? Você vai perceber que o objeto ele caiu, certo? Ou seja, agora, ó, percebe, ó, ele está sendo atraído pela gravidade, né, do nosso ambiente aqui. Dessa forma, ele, além de, né, entender o collider, ele passa a ter colisão dinâmica, certo? Nesse caso aqui também, a gente tem que entender uma coisa importante. Todo rigid body, ele pode, através de script, passar o status da colisão dele. Como assim? Eu vou criar um script aqui de teste, eu vou chamar ele de demo colisão. E vou aplicar esse script aqui no cubo. Vamos lá no editor de código. Demo colisão. E aqui eu vou colocar três métodos novos, né? Então eu chego aqui, ó, void com collision enter. Ele recebe collision, certo? Nesse caso aqui são métodos da própria Unity, tá, pessoal? Então, assim, não inventa querer escrever diferente que não, senão ela não vai entender, tá? Tem que ser exatamente do jeito que eu estou escrevendo aqui, letra maiúscula, minúscula, exatamente mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar stay e aqui eu vou colocar exit. Bom, são três métodos que a gente não chama ele aqui dentro do update, nem no start, nada. São métodos que vão ser disparados através de um evento. Que evento é esse? Quando o rigid body, certo? Um objeto com rigid body, contendo esse script, ele toca, começa a colisão com algum objeto, esse objeto que colidiu com o rigid body, ele é o que? Ele é passado e recebido pelo atributo collision. E essa informação vai ficar guardada onde? Em C, certo? Nesse atributo. Dessa forma, eu consigo, por exemplo, pegar aqui, sei lá, dar um print em C, aqui como C, agora o objeto que recebeu, né, que colidiu comigo, eu posso vir aqui, por exemplo, pegar o collider dele e obter, por exemplo, o tag dele, certo? Saber quem foi que colidiu comigo, por exemplo, certo? Um exemplo aqui, né, vocês poderem ver. Então, assim, esse aqui, ele verificaria somente o primeiro toque, né? Tocou, pessoal, colidiu comigo, depois ele não verifica mais, tá? Então, por exemplo, assim, ó, colidir com, vamos concatenar aqui, ó, desse jeito assim, tá? Agora, o stay, ele vai ficar fazendo em looping, certo? A verificação da colisão. Estou colidindo com c.collider, tá, certo? Aqui também, tá? Aí aqui, no caso, no exit é quando a colisão parou, né? Tá, parei de correr com, beleza. Então agora, né, se a gente observar aqui, na nossa cena, eu não tenho ainda aqui um tag para o plano, né?
Vamos colocar um tag para ele aqui, tá? Vamos colocar assim, adicionar tag. Eu coloquei no layer, perdão, pessoal. Vou vir aqui adicionar tag e vou criar um novo tag para ele. Eu vou chamar de piso, certo? Então, na hora que eu der um play aqui, a gente vai verificar aqui no console o que está acontecendo. Ó. Então, ele vem, ó, tocou. Aí aconteceu várias coisas aqui, né? Então ele está tocando ainda, aí eu vou jogar fora aqui. Aí vamos verificar aqui no console. Ó. Então, ó, colidir com o tagged. Opa, vamos repetir o processo. Vou selecionar o objeto, esqueci de criar o tag, mas não atribuir. Vou dar um play de novo. Dei lá. Então, ó, ele colidiu. E vou remover o objeto aqui para parar de colidir. Se a gente olhar aqui o que aconteceu, ó, percebe que ele tem aqui, ó, colidir com o piso. Aí, percebe que ele só mandou uma mensagem para mim, né? Colidir com o piso. Que seria o quê? Quando ele colidiu, deu o primeiro toque, certo? E mostrou aqui para mim com que ele colidiu. Aí eu tenho, depois, várias mensagens aqui, ó. Estou colidindo, estou colidindo, estou colidindo, estou colidindo. Até aqui, que é o momento enquanto o objeto, né, no caso o box, estava sobre o piso, ele estava visando o box, né, eu estou colidindo com o piso. Então, assim, ele ficou repetidas vezes verificando a colisão por causa desse método aqui, que seria o onCollisionState. E a hora que ele parou de colidir, né, que foi o momento que eu puxei ele para fora da cena, ele mandou uma mensagem, ó, parei de colidir com o piso. Então, dessa forma, é uma forma bem prática de você obter a colisão, né? De ter o objeto, aplicar um rigid body nele e usar esses três métodos para poder verificar a colisão. Só que é importante, né? Esses métodos só funcionam se o objeto tem um rigid body, tá? Então, é isso aí, pessoal.